Olá, meu amigo, minha amiga, aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E nós temos dois viés nessa notícia. Um é a tristeza por conta do Marcelo, que foi brutalmente assassinado na sua festa de aniversário, você sabe disso. E o Jorge Guarani, um covarde, um bolsonarista, um fanático, um lunático, que acabou cometendo esta tragédia. E ontem foi um grande desfecho, ele tomou 20 anos de cana, simples assim. A grande verdade desse contexto todo, e aí eu faço um questionamento aos evangélicos: o que vocês fizeram nos seus templos? O que os seus pastores fizeram? Eu quero saber se foi isto que Jesus pregou. Eu quero saber se esta é a doutrina bíblica ao qual o nosso mestre veio a este mundo para divulgar. Foi a violência? Foi a segregação? Ele não recriminou o Sinédrio por conta de toda aquela parte que não se dava projetivos, não com esse, não com aquele outro, recriminava todo mundo? Isso é o bolsonarismo. Ninguém presta, só eles prestam. Mas a grande verdade desse conteúdo é que, desde que esse cara, o Bozo, que agora irá para a cadeia, ele entrou no poder, houve essa grande cisão na sociedade brasileira. Divergências sempre houveram, ideologias políticas sempre houveram, mas não este ódio, esta coisa militante, esta coisa doente que aconteceu. Eu quero falar um pouquinho com você mais sobre isso, mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar as notificações, todas elas, deem o certinho, comentem, assistam o conteúdo até o final para apoiar o canal, gente, e compartilhem esse vídeo para os bolsonarianos. Os bolsonarianos têm que entender que é o seguinte: o Bozo, ele é chave de cadeia, ele induz as pessoas ao crime, e depois que as pessoas cometem os crimes, seja de que natureza seja, ele simplesmente os abandona. As provas estão aí. O álbum de condenados e abandonados pelo Bozo é com muitas páginas, mas em verdade ainda tem imbecil defendendo este criminoso. E o mais importante disso tudo é ter na Câmara dos Deputados e até no Senado gente que ainda levanta a bandeira de um canalha, de um ladrão, de um fascínio, de um déspota, de alguém que tem como Carlos Brilhante Schuster como seu ídolo, dentre outras coisas que aconteceram e continuam acontecendo nesse país. E a grande verdade é essa: quem defende o bolsonarismo acaba em maus lençóis e, via de regra, engana, seja por conta dos atos golpistas de 8 de janeiro, seja por conta dos assassinatos que houveram, que não foi só esse foi de má repercussão, mas teve aquele senhor lá no Nordeste, teve outros tantos, aquele que lá simplesmente praticamente esquartejou o colega de trabalho por conta do bolsonarismo, entre outras tantas coisas horrorosas que esse trevoso causou ao país. E aí eu pergunto aos evangélicos, foi ele o enviado de Deus realmente? Ou vocês se enganaram redondamente? Vocês se deixaram levar para as pautas da pauta de costumes, desrespeitando os LGBT, desrespeitando os negros, as cores? Foi isso que Jesus fez? Com certeza não. Então, eu quero dizer para vocês, todos evangélicos, bolsonaristas, que também não precisa ser evangélico, católico, qualquer um que defenda ou levante a bandeira de Bolsonaro, pode ter certeza, vocês terão que acertar contas com Deus, porque não é isso que está escrito na Bíblia, em nenhuma página, simples assim. Então é isso, gente. Eu quero que você compartilhe esse vídeo, porque tem mais um detalhe que eu quero deixar claro. Eles estão aí nessa função de anistia que não vai rolar, que não é para aqueles que foram presos, mas sim para o Bolsonaro, para poder concorrer em 26, que não vai acontecer. A outra grande verdade é que umas centenas de pessoas foram ofertadas a essas pessoas a oportunidade de fazer a famosa transação penal com o Ministério Público, ir para casa, não ser fechado, ficar no limbo, apenas fazer uma pena comunitária e um curso de democracia. O que a maioria diz? Não quero. Então, vai para a cadeia. Simples assim. Este é o pensamento dos idiotas, dos fanáticos, dos imbecis, dos idólatras. É o que acontece.
Só que o tempo do fim do Bolsonaro está cada vez mais perto. Então, quem quiser continuar com esse sentimento bolsonarista não passa de um touro, não passa de um idiota e tem que ser realmente rechaçado por nós que somos democráticos, republicanos e preservamos pela democracia, pela liberdade de expressão, não pela liberdade de agressão, para que não aconteça mais o que aconteceu, inclusive com esse seu Jorge Guarani, que deliberadamente resolveu entrar numa festa que ele não foi convidado, simplesmente porque ele passou pela frente, a esposa dele quis dissuadi-lo, ele foi para casa, largou a esposa e voltou. Crime premeditado. Tomou 20 anos, poderia ter sido até mais, mas já está de bom tamanho e vai ser em regime fechado. Esse é o preço de quem segue o Bolsonaro. Ou vira criminoso e vai para a cadeia, simples assim. Mas a escolha é de cada um. Por isso, o nosso querido Deus nos deu o livre arbítrio. E as escolhas são feitas pela consciência ou pela falta de consciência de cada um de nós. Simples assim. Está dado o meu recado, que aqui é a voz libertadora, você é uma voz libertadora, portanto, compartilhe esse vídeo e, como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.